Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Tomé Lúcia, Lúcia Tomé, tudo bem? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Sidney, olá Sidney, tudo em ordem? Éder, Éder, tudo bem? Como é que tá? Londrina, Márcia, bem-vindos. Ok. Bernadette, olá. Tudo certo com vocês? Juliana, boa noite, bem-vindos. Marjorie, olá. Marjorie Miguel, tudo em ordem por aí? Sidney, terapeutas, quem são os terapeutas? Elvis, muito bem, bem-vindo. Declare, olá Declare, como vai? Ângela, boa noite. Oi, Nivalda, tudo bem por aí, querida? Sueli, show, querida, tudo em ordem. Vitor, bem-vindos. Eliana Baldim, muito bem, bem-vinda. Marjorie, ok. Rose, boa noite. Ok, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Magna, olá. Jaqueline, tudo certo, Jaqueline, por aí? Muito bem. Aguardando outras pessoas que estão entrando. Temos alguns minutos ainda para começarmos a nossa conversa. Muito bem, coraçãozinho subindo, obrigado. Rosane Campos, oi Rosane, como vai? Como vai, Espírito Santo? Guinalec. Flávia, oi Flávia, como vai? Lúcia, Fátima, bem-vindo. Tudo bem, Joana, bem-vinda Joana. Luciana Puchalski. Ô Luciano, Brasília, cara. Boa noite, rapaz. Muito bem. Franciele, que bom, Luciano, lá de Brasília, bem-vindo. Genuir, aí do oeste de Paraná, não lembro bem da cidadezinha sua lá. Bem-vindo, Beth. Ana Lu, muito bem. Jean, Franciele, ok. Mari, boa noite. Lúcia, já foi. Bem-vindos. Estamos aí com uma boa participação já. Ainda não chegou o horário, né? Mas feliz porque vocês já estão entrando. Da vez passada, 15 dias atrás, tivemos uma grande participação. Fiquei surpreso com tanta participação, foi muito importante. Aninha, muito bem, Aninha. Machuque, não consegui ler. Leonir, Leonir, boa noite, Leonir. Bem-vindo, meu amigo, colega de seminário. Ei, quanto tempo, hein? Saudades. Napoti. Eliane. Olá, boa noite, tudo bem? Marcelo.
Marcela, boa noite, Mari, boa noite. Ok. Yas Padilha. Edineia, boa noite, Edineia. Que eu estou bem. Boa noite. Fátima para psicóloga. Terezinha, bem-vinda, Terezinha. Pacífico, ô Pacífico. Márcia, Lurdinha, boa noite. Vamos entrando, maravilha. Ismael, ô Ismael, Aline. Tô bem. Aline Amantes. Tô bem-vinda, Aline. Que bom vê-los aqui. Conversarmos hoje sobre esse tema tão presente. Coraçãozinho subindo aí, obrigado. Falar sobre insegurança, o maior mal da humanidade. Roberto, boa noite, Roberto. Pamela, acho que é. Ok. Mauri, boa noite. Vamos lá. Alguns minutinhos nós já conversamos sobre esse tema para a psicologia e a insegurança. Mauri. Joselita, ô Joselita. Marilene. Denise, boa noite, Denise. Oi, Márcia, tudo bem? Minha imagem está travada? Está dizendo a Rosana. Vamos ver, talvez seja um pequeno probleminha de internet. Aqui ou ali, não sei. Mas estão me ouvindo, não estão? Ah, que bom que era a sua internet, porque aqui, em princípio, não é aqui, mas pode ser também, porque a internet nesse horário da noite ela está sobrecarregada e às vezes dá problema, né? Marlene, boa noite, Marlene. Mari, olá, joia. Só gente boa entrando, hein? Coisa maravilhosa. Rosinha. Oi, Rosinha, tudo bem? Boa noite, professor Wilson Hertz. Da saúde estética. Boa noite. Rosi, boa noite, Rosi. Eliane, boa noite. Roseli, boa noite, Roseli, terapeuta.
Denise, Mari, olá. Guina, oi Guina. Fernanda, boa noite. Gilson, olá, tudo bem? Ana Maria, bem-vinda. Muito bem. Vamos lá então, minha gente querida. Então, mais uma vez, meu boa noite. Espero que todos estejam muito bem, especialmente nesse momento desafiador que estamos vivendo no planeta. E certamente estamos todos imunes, ou se eventualmente em algum momento a gente for acometido dessa doença, que seja muito superficial e nada sério. E aí a gente já fica imunizado com relação a esse bichinho chinês aí, não é verdade? Muito bem. Então, nós temos um tempo limite para as lives, porque normalmente o Instagram está cortando, derrubando o sinal a partir de 1 hora de conversa, tá, gente? Então, eu vou antecipar alguns avisos que daria no final, para que então possamos estar informados sobre algumas coisas que estão acontecendo, especialmente em relação ao IPAP Curitiba. Então, informar que no site estão liberados lá alguns vídeos. Antes tinha vídeos lá que eram vendidos, agora a gente liberou gratuitamente e podem dispor, repassar, compartilhar com seus clientes, com quem quer que seja que possa se beneficiar desses áudios. Fiquem à vontade, tá bem, gente? Temos também semanalmente um vídeo de 4 minutos aproximadamente e um texto também de uma página A4 sobre temas os mais diversos, através dos quais a gente conversa com nosso público, tá bem, gente? Que mais? Isto, né? Então, o IPAP em Curitiba está funcionando maravilhosamente bem, ainda que com as aulas em EAD, porque não dá para se fazer presencial, mas estamos trabalhando direto desta maneira, que é o que é possível fazer. Muito bem, eu sou Wilson Rafael Stolf, psicólogo com especialização em parapsicologia e atuo como parapsicólogo clínico. Diretor do IPAP, Instituto de Parapsicologia do Paraná, e juntamente com a Nivalda, que é também a diretora administrativa e coordenadora dos cursos de pós-graduação do IPAP Curitiba, juntamente com a Marcela, que é a nossa menina do marketing, que faz comunicações com vocês, faz o contato com vocês via promovendo lives, esses textos, etc., né? Então, estamos aqui para uma conversa certamente muito interessante e importante, num momento ainda mais dramático que a humanidade vive hoje por conta do coronavírus. Mas, independente do corona, a humanidade já vive uma certa insegurança permanente, não? Ou muitas das pessoas são muito inseguras. Então, como é que a parapsicologia lida com a insegurança? Como é que nós trabalhamos, como é que nós podemos ajudar as pessoas pela linha de terapêutica da parapsicologia, linha científica independente de parapsicologia. Inclusive, nós estamos atendendo à distância, né? Se alguém tiver essa necessidade, nós também temos essa necessidade, essa possibilidade de sessões, pelo menos as primeiras sessões, serem feitas online, né? Via WhatsApp ou Zoom, alguma outra ferramenta que dispomos. Então, para que a gente tenha uma base para dar um rumo a esta conversa, vou aqui apresentar um pequeno programa que eu vou estar seguindo, que vou falar então de parapsicologia, o que é a parapsicologia, as linhas de parapsicologia, insegurança, o que é essa insegurança, como ela se manifesta, né, quais os sinais da insegurança, a origem, né, então, da insegurança, de onde ela vem, tem uma base, tem um nascedor, precisa identificar. Não temos como deixar de falar das funções mentais, que é exatamente onde mora a insegurança e onde mora a segurança, quando é o caso, né? E, finalmente, o que fazer com a insegurança? Então, esse é um programinha que eu aqui
montei para que então, como disse, a gente tenha um rumo nessa nossa conversa, não fiquemos divagando para lá e para cá e podemos atingir, sim, então, o nosso objetivo de ajudar, de passar informações importantes do quanto a parapsicologia pode estar contribuindo para mais segurança. Tá? Muito bem. Então, parapsicologia, bem brevemente, é a ciência que, em primeiro momento, vai estudar os fenômenos paranormais. Esse é o primeiro objeto de estudo da parapsicologia. E temos no Brasil 3 linhas de parapsicologia, a linha que surge do seio da Igreja Católica, tem a linha espírita e tem a linha científica independente, que é a que nós participamos. Né? Então, pequenas diferenças, ou diferenças entre essas linhas, para que a gente se identifique com uma linha. Então, a linha católica, ela vê no fenômeno paranormal um problema de doença, entende que a pessoa está doente, por isso ela produz fenômenos paranormais. E que são fenômenos paranormais, então? Casos tidos como mal-assombrados, alucinações, pirogenia, pré-cognições, pressentir, enfim, essas coisas que acontecem além do natural, além do normal. Então, para a linha católica, a pessoa que produz o fenômeno é uma pessoa doente. A linha espírita entende que o fenômeno paranormal é do sobrenatural. Então, obsessores, encosto, alma penada e por aí vai. E a linha científica independente, que é então a que nós pertencemos, vai entender que o fenômeno paranormal decorre da mente humana, em estado de perturbação, de ameaça à sobrevivência. Então, esse subconsciente da pessoa perturbada produz esse fenômeno como que num grito de socorro, como querendo dizer, eu não aguento mais esta situação. Fome, miséria, espacamento, paz que briga, enfim, e geralmente é adolescente. Como é que cada uma das linhas trabalha com esses fenômenos, ou com esses problemas? Não é? A linha católica encaminha, já que a pessoa é doente, encaminha a pessoa para o psicólogo, para o psiquiatra. A linha espírita vai ajudar essa pessoa, vai libertar essa pessoa do obsessor, da alma penada, do encosto, etc., através do médium que intermedia uma entidade que ela incorpora e ajuda a pessoa a se libertar do problema. E a linha científica independente, então, por sua vez, vai lidar com o que está programado no subconsciente, que é a causa do fenômeno. Né? E que essa linha, então, quando descobre a linha então, científica independente, sistema gris, vai entender que o fenômeno é força da mente humana, é produção da mente humana perturbada, vai estudá-lo de uma forma independente de crença, filosofia ou religião. E descobre que o fenômeno, na verdade, não é um problema. É um potencial mental mal canalizado. Então, como potencial mental, se nós entendermos melhor esse potencial, nós vamos poder direcionar esse potencial, que agora, na situação, ocorreria de forma negativa, ou encaminhar-nos para uma condição positiva. Então esse potencial se reverte para produzir resultados também paranormais, inclusive positivos. Curas extraordinárias, por exemplo, resultados incríveis assim por diante. Bom, essas são as 3 linhas de parapsicologia e nós estamos falando aqui agora de parapsicologia, linha científica independente. Quem está certo e quem está errado? Todos estão certos sob o ponto de vista de cada um. Segundo a crença de cada um, todos estamos certos. Tá? Então, nós cremos e confiamos que, do nosso ponto de vista, naquilo que nós fazemos, nós o fazemos com assertividade. Muito bem. O que é a insegurança, afinal de contas, então? Ela se autodefine por si só. É ausência de segurança. Né? Então, não tem muito o que explicar sobre insegurança, cujo sentimento, certamente, você já sentiu, também já senti, então é bem normal no ser humano. A questão é aquela insegurança excessiva e exagerada. Tá? Então é preciso primeiro identificar, quando é o caso, qual que insegurança é essa? Em relação a que a pessoa está insegura? Seria em relação, por exemplo, a dirigir? Ou é em relação a tudo? Insegura em relação a tudo? Tem essas situações? É insegura de tudo e tudo lhe causa insegurança. Né? Ou é insegurança nos relacionamentos, no trabalho, em fazer uma prova, um vestibular, enfim,
Insegurança em relação à água, lugares fechados e tantas outras formas de insegurança que se manifesta na vida das pessoas. E de que forma que ela se manifesta? Através do medo. Então, o medo decorre da insegurança, a ansiedade vem da insegurança, depressão vem de um quadro sério de insegurança, pânico, né? E assim, inclusive doenças e fracasso e tudo mais, decorre de um quadro de insegurança. Então, insegurança, na verdade, é a mãe de todos os males. É o grande mal da humanidade. A pessoa só se sentirá tranquila, em paz, em harmonia, feliz e contente quando estiver absolutamente segura. Nem todos, ou nenhum ser humano, na verdade, se sente 100% seguro em relação a tudo. Todos temos algumas inseguranças em relação a alguns aspectos. A questão é que em dadas situações a insegurança é descabível, não tem sentido ter inseguranças para quem está de fora. Para quem está na condição de insegurança, claro, tem sua razão de ser. Não é porque é boba, é tola de sentir segurança. Não é uma escolha da pessoa sentir segurança. É uma força, um sentimento que emana de uma estrutura mental de insegurança. Então isso nós temos que compreender para então a gente poder desenvolver, discorrer mais sobre este assunto. Bem, onde nasce, onde se estrutura a insegurança? Nada vem do nada. Tudo tem um nascedouro, tem uma origem, estabelecida no subconsciente da pessoa, do ser humano. Então isso nós temos que entender com muita clareza. Como funciona esta mente para produzir sentimentos, resultados materiais ou sentimentais, emocionais e assim por diante. Então isso é preciso entender em primeiro momento, para poder depois entender também a origem da insegurança e outros problemas que têm o mesmo princípio, e o que fazer com isso, né? Então, vamos lá. Funções mentais. Como funciona a mente? Nós temos duas funções mentais básicas, o consciente e o subconsciente. O consciente, esse que nós estamos fazendo uso agora, onde está a atenção, onde está o consciente. Este consciente que nos torna, então, seres humanos, diferente dos outros seres vivos, que não têm consciente. Tem subconsciente, mas não tem consciente. Então, nós diferenciamos por essa função mental consciente, que nos permite pensar, analisar, fazer, ir ou não ir, enfim, comparar e etc. Né? É aquela função que nós temos poder sobre ela. Enquanto que os outros seres vivos que não têm essa capacidade criadora são sempre os mesmos animais. Tanto que o que o cachorrinho faz hoje já fazia quando o homem vivia nas cavernas. O ser humano sai das cavernas e está indo a Marte, né, por conta dessa capacidade criadora que ele tem de fazer diferente. Mas no fazer diferente, no criar, é que o ser humano se machuca e machuca os outros e cria situações de sofrimento por conta de uma estrutura mental subconsciente que é quem executa então tudo o que acontece conosco. Então isso é importantíssimo e fundamental. Porque é nessa instância mental subconsciente que nós precisamos atuar. Porque é ali que está a situação, ali que está o problema e aí é que está a solução do problema. Tá? Está na origem, está na base. E quando é que ele se estrutura então? Dos 5 anos para trás, e especialmente do nascimento para trás. É ali que se embasa a estrutura de personalidade do ser humano. Então, de acordo com como foi a concepção, desde a concepção, como é que estava o pai e a mãe de uma criatura no momento da concepção, isto já passa geneticamente, já passa emoções pelo próprio óvulo ou espermatozoide. Se estão tendo uma relação porque estão planejando ter um filho, uma filha, por amor, porque tem uma estrutura, está tudo certo, é uma criança desejada, bem pensado e tudo mais, então já ali, esse gene já carrega essa energia de alegria, de segurança e de bem-estar, porque ela está sendo desejada, planejada e estruturada para ser segura.
E aí, durante a vida intrauterina, da mesma forma, à medida que o casal vai vivendo uma vida tranquila, tudo em ordem, alegria, felicidade, bom humor, enfim, um casal ou uma família de bem com eles mesmos, entre eles mesmos, e o bebê que está sendo gestado neste contexto. Então, esta pessoa será, no futuro, segura diante das coisas da vida, com eventuais inseguranças por algumas circunstâncias ou outras, mas a base estruturante é de segurança. O contrário, então, também é verdadeiro. Então, uma gestação onde o bebê não foi planejado, aconteceu, numa aventura, numa noitada, a menina adolescente, sem nenhuma preparação para ser mãe, não tinha nem idade, nem estrutura emocional, nem financeira, e assim o pai também. Nestas condições, como é que este ser vai ser gerado? Com muita insegurança, sem base nenhuma. Ou que a mãe tenha engravidado e rejeita intensamente esse bebê, pensa até em abortar. Então veja que isso vai estruturando o futuro dessa criatura em termos de segurança ou insegurança. Outra forma, se o pai e a mãe estão lá casados, enfim, tudo mais, e tem um filho, mas numa situação que até desejam o filho, até o querem bem, mas estão passando por situações muito difíceis, econômicas ou de relacionamento, uma situação nada boa para uma convivência, nada segura para um futuro desta criança, desta família. Isto vai ser o embasamento para a personalidade, para os sentimentos desse ser no futuro. Então, é aqui que se embasa a segurança ou a insegurança. Somado a isso também, as programações dos ancestrais. Tem também no kit, geneticamente vem programação de pai, mãe, avô, avó, bisavô, tataravó. Pelo menos de algumas gerações para trás, fala em 4 gerações, ou dependendo da profundidade de uma emoção muito intensa, ainda antes da 4ª geração, pode também chegar até aqui na atual vida de alguém. Então, esses elementos é que vão estar embasando esta personalidade, essa estrutura mental frente à vida. Então, é disso que nós temos que entender. E ali, nesse subconsciente, então, que se estabelecem essas programações, e com base nestas programações, ele vai emanar segurança ou insegurança, ou outros males, outros benefícios. O mapa de consulta do subconsciente é o mapa de antes do nascimento, para trás, ou dos 5 anos, 6 anos para trás, mas mais fortemente ele vai consultar. Quando que agora, aos 20, 30, 40, 50 anos, na sua idade, ele detectar uma situação de perigo, de um desemprego, como agora, por exemplo, que estamos passando, se isto representar ameaça à sobrevivência, porque não vai ter dinheiro, não vai ter mais o que comer futuramente, e teve essa sensação e essa experiência na estrutura de personalidade, que a mãe e o pai também tenham passado por uma situação de miséria, de dificuldade financeira, de não dar conta da vida. Então, nesta hora, ainda que a pessoa apenas esteja sendo ameaçada de demissão, por exemplo, pior ainda se for demitida, mas o subconsciente vai levar fazer essa associação, vai buscar como é que foi a base, qual é a base diante de uma situação dessa. Então, se é uma base de insegurança lá atrás, na estruturação da personalidade, portanto, vai mandar uma insegurança aqui agora, porque ele faz essa associação. Então, isto é o que vai acontecer a partir dessa estrutura. Vamos fazer uma comparação, que uma casa construída sobre um alicerce, não é verdade? Então, esse alicerce, para sustentar uma casa firme, forte, precisa ter um fundamento onde tenha um concreto bom, com brita, areia, cimento, ferro, muito bem sólido, tá certo? A firmeza
para que a casa posta ali em cima, ela não se danifique. Né? Então ela não vai ter problemas de, se passa um caminhão ali na rua e tremer um pouco o chão, a casa não vai trincar, não vai acontecer nada, porque ela está com uma base muito boa, muito amarrada, muito firme e forte, tá certo? Então não vai ter problema dessa estrutura, porque a base é boa. Né? Mas digamos que a base não foi boa, ou por circunstâncias financeiras, falta de dinheiro, por alguma razão a pessoa não colocou ferro suficiente, não colocou cimento suficiente, enfim, na base, né, nessa estrutura, no alicerce. Aí quando passa aí uma carreta ou um vendaval, qualquer coisa, vai mexer nessa casa e pode trincar uma parede, a outra, né, uma hoje, outra amanhã, e vai comprometer a casa em si, porque a base não está bem feita, tá certo? Então, digamos que essa casa vai trincar numa situação dessa. Assim também o ser humano. Vamos fazer essa comparação, essa analogia. Então, quando a casa trinca ali por conta de um alicerce frágil, você vai lá, dá um jeitinho, fecha aquele trinco, pinta de novo, enfim, dá uma remediada. Ok, resolveu momentaneamente. Assim também, quando a pessoa está com uma estrutura frágil, tem várias maneiras de ajudar essa pessoa a superar esta situação de sofrimento, de insegurança. Tá? Então, tem aquela situação que você vai lá dar uma ajeitada e não mexe na base, algumas técnicas, algumas ferramentas que vão trabalhar o efeito, né? Que já é muito bom. Né? Mas é alguma coisa que, como esta casa, outro caminhão que passa pode trincar de novo. Né? Então tem que trabalhar na causa, tem que trabalhar nessa estrutura, nessa base que sustenta esse ser humano, ou que não sustenta esse ser humano. Eu tenho um exemplo, eu construí uma casa muitos anos atrás, lá em Joinville, uma casa, então, uma estrutura muito boa, em termos de alicerce, muito boa, porém com uma pequena falha, né, do pedreiro lá. Não havia nenhum problema de trincar, etc., mas havia um problema de umidade, muito sério. Joinville é muito úmido. Então, quando chovia, e a casa era no pé do morro, aquela umidade vinha por baixo e umedecia toda a base, as paredes embaixo, toda hora tinha que estar lá, raspando, pintando de novo. Então, aquela situação, né? Feio, ruim, triste, porque a casa está toda mofada, essa umidade, então... aí você vai lá, remenda, pinta, faz de novo, opa, agora está bonitinho, está legal. Mas daqui a pouco vai acontecer de novo o problema. Qual é a solução encontrada então? No meu caso específico de casa, entre tantas opiniões e tentativas e tal, de remediar um pouco aqui, um pouco ali, veio um pedreiro muito sábio, muito experiente, né? Seu Neca, né? O nome dele é Manuel, conhecido por Neca. Ele disse, olha, a solução para isso aqui é fazer uma vala em volta de toda a casa, de 1 metro, 1,5 metros de profundidade, e colocar lá dentro, encher com pedra pulmão, chama assim, pedra pulmão, que são pedras, né, roliças, pedras tiradas do rio, etc. Enche isso com essas pedras, depois fecha, tampa, e o que acontece? Então, aquela água que passava para as paredes da casa, vão cair dentro desta vala, que vai cair num esgoto, e acabou a umidade. Pronto. Esse é o terapeuta que vai trabalhar a causa do problema. Não fica só raspando parede, pintando de novo, remediando aqui, remediando ali. Então, tudo isso ajuda. Não estou dizendo que isso não sirva, é muito bom. Porém, para trabalhar a causa da insegurança, nesse caso, é preciso ir na fonte. Né? Então, como disse, a insegurança está estruturada no subconsciente desde a concepção e até de antes. Então é lá que nós temos que atuar. Então a parapsicologia, linha científica independente, sistema Grisa, se notabiliza por trabalhar justamente nesta instância do subconsciente. E para isso usa-se entre outras ferramentas, né? Autoconhecimento, primeiramente, como é que tudo funciona, e hipnoterapia, né? Hipnoterapia sistêmica, chamamos aqui em Curitiba. Então, um método dentro do sistema Grisa, com a linguagem do sistema Grisa, com os fundamentos do sistema Grisa, que entra uma parapsicologia científica independente, e vai se buscar a causa, né, do problema.
E sistêmica por quê? Porque vai trabalhar o sistema de insegurança. Porque o problema não é, às vezes, uma pessoa só. Tem N pessoas envolvidas nesse sistema de insegurança. Porque tudo é um sistema também, na verdade. A insegurança não vem assim de uma coisa específica, uma coisa só. Especialmente uma insegurança mais séria, mais profunda. Então vai ver quantas pessoas foram envolvidas, quantos fatos aconteceram. Então nessa hipnose, hipnoterapeuta sistêmica, vai se buscando as diversas pessoas envolvidas para que houvesse um quadro de insegurança. E desta maneira vai se reorganizando, vai se reprogramando essa estrutura mental subconsciente para, então, ajudar com que essa pessoa, estando reprogramada perante a vida, onde agora o subconsciente vai pesquisar lá atrás, aquela velha estrutura foi modificada, foi reprogramada, porque se a pessoa está aqui hoje contando essa história de insegurança, ela, de alguma maneira, ela sobreviveu, ela superou, ela deu conta, mas o subconsciente fica preso àquilo que é emocionalmente mais forte. Né? Então, aquilo que é negativo, muito impactante, que ameaça a sobrevivência, isso ele guarda muito bem estruturado. Né? Então, é preciso remover essa situação para, então, ocorrer uma verdadeira mudança e o fim da insegurança. Bem, e aí se alguém tiver perguntas, vamos mandando, tá? Então eu queria deixar bem claro, primeiramente, qual a origem da insegurança. Então que ela se manifesta pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, né, pela doença. São formas de manifestação da insegurança e que são consequências, não são o problema. O problema é a insegurança que se manifesta desta maneira. Tá? Então, são sintomas pelos quais a gente vai, então, atrás da causa maior, que é, então, a insegurança. Então, vejam, temos aquela insegurança que se justifica, digamos, insegurança diante de uma situação que, de fato, seja perigosa. Não é? Então, aí é normal, o subconsciente tem por função primeira proteger. Então, se você está, digamos, numa situação de perigo real, você vai sentir medo e precisa sentir medo, porque senão você não correrá o risco de fato, morrer ou se machucar, alguma coisa nesse sentido. Então, tem a insegurança que faz sentido, que tem lógica de, diante de certas situações, ficar com insegurança. Como hoje, por exemplo, muitas pessoas estão muito inseguras diante do vírus que está aí. Né? Mas ainda se estão o tempo todo vendo quanta tragédia, quantas mortes, quantas pessoas e tudo mais. Tá? Isso acaba intensificando este medo e essa insegurança. Tá? Ainda que nunca vai passar por um problema mais grave, mas a insegurança acaba se manifestando. E mais ainda, se lá na infância, na vida intrauterina, esta pessoa passou por um quadro de ameaça à sua sobrevivência, ameaça de morte, por uma rejeição muito intensa, por uma ameaça de aborto provocado ou espontâneo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo aquilo que possa representar perigo de morte, a pessoa se sente insegura, evidentemente. Né? Agora, quando é uma insegurança desproporcional ao fato, coisas de nada, a pessoa se sente tremendamente insegura. Aí aquela história do palito e barril de pólvora. Né? Tem um texto, um vídeo que falou dessa forma. O que é o palito de fósforo? Nada, uma coisinha de nada. Mas é o que ateia fogo no barril de pólvora. Então, quando a insegurança que a pessoa sente diante de uma coisa insignificante, que até ela mesma percebe conscientemente, mas, puxa, não sei por que me sinto tão inseguro diante dessa situação pequena. É porque esta pequena coisa ateia fogo num barril de pólvora de uma causa de insegurança muito grande. Né? Então, quando é desta insegurança que nós queremos estar falando e tratando. Dessa insegurança acima da média, acima do normal. Então, aí cabe um trabalho específico. Tá? Preciso primeiro ver em relação ao que você está insegura, inseguro. Qual é a situação? Do que você sente insegurança? Medo, como consequência, ansiedade, angústia. Em relação a tudo, aí tem que ver
em relação a tudo, porque seria então uma estrutura mental ainda mais séria, então, muito mais comprometida, uma base muito mais comprometida, mais amplamente comprometida, então uma insegurança geral de tudo, né? Ou então uma insegurança diante de lugares fechados, medo, né? Insegurança diante de lugares fechados, elevador, ônibus, avião, etc. Isso teria uma causa mais específica. Por exemplo, é muito comum acontecer quando uma pessoa teve um parto difícil, em que a mãe teve dificuldade, teve que nasceu por fórceps, ou de emergência teve que fazer uma cesariana. Então, o subconsciente entende que esta passagem do útero para o mundo exterior foi perigosa, foi de risco, né? Pareceu que a mãe ia morrer, o bebê ia morrer. Então, o subconsciente registra que essa passagem, essa porta que não se abriu, é um perigo, portanto, de futuramente também algo que se assemelha a um útero fechado, como um elevador, em outros lugares fechados, não tem janela, etc. O subconsciente a protege, porque interpreta que deste lugar pode ser perigoso, não dar mais para sair. Então, o que é preciso fazer para superar essa insegurança? Vai lá, identifica, né? Nesse caso, teria, num processo de regressão de memória, acessar esta causa, dificuldade de nascimento. E aí você reprograma pela compreensão. Quer compreender o fato no seu todo. Não é só comportamental. Não, mas poxa, por que ter medo de elevador? Elevador é um lugar muito seguro. Isso não resolve, porque isso é racional, isso é comportamental. Isso é um conselho que é muito bom, é válido, mas não resolve nada. Apenas a pessoa tende a ter um pouco mais de coragem, mas o medo está lá, né? Então é preciso informar ao subconsciente desta pessoa, reprogramar o subconsciente desta pessoa, para que ele registre toda a verdade. É verdade que teve um apuro, que passou por dificuldades, que a mãe teve um parto difícil, que, enfim, tudo aquilo que já foi dito. Mas a verdade maior e mais importante é que ele venceu, ela venceu. Este registro, o subconsciente não o faz com a mesma clareza de que o do registro do medo da morte. Então ele não contabiliza o ter superado aquele perigo. Ele estagna no perigo da morte. E por isso que aquilo que se assemelha com um lugar fechado, ele manda o mesmo medo como quando a mãe se sentiu ao ter este parto. Então faz essa associação. Estão percebendo como que o subconsciente faz essa busca ao mapa de consulta dele, do nascimento para trás. Então lá tem que atuar, nessa estrutura básica, tá? Para que então se tenha uma reprogramação mental com base em toda a verdade, e se registre no subconsciente, neste caso, muito mais claramente, muito mais profundamente, a vitória. E a partir dessa percepção, dessa reprogramação mental subconsciente, onde fica estabelecido que, puxa vida, tudo acabou bem, tudo deu certo, uma vitória extraordinária diante de um grande desafio, então vai prevalecer aqui agora a vitória e não mais o medo de morrer. Percebe? Então, basicamente, este é o processo, né, de se estar reprogramando o subconsciente. Deixa eu ver aqui que a Armanda está perguntando aqui. Passou. Muito bem, brilhante como sempre, obrigado. Sempre muito claro, passando por profundidade, muito bem. Só com a hipnose é possível reprogramar? Não necessariamente. A hipnose acelera o processo. Que te leva pela hipnose, você faz uma regressão de memória e vai trabalhar em loco, ao vivo e a cores. Tá? Mas, por essa conversa que estamos tendo aqui hoje, especialmente situações não tão sérias, acabam já podendo ter algum nível de reprogramação mental. Coisas mais leves, pelo menos. Né? Agora, algumas que são emocionalmente muito fortes, sim, a hipnose e a regressão vão acelerar o processo, né? Ok. Fabiano de Joinville, boa noite. Quantas sessões e a duração, né, desse processo terapêutico? Queria que seja isso que a Flávia está perguntando. Veja,
varia muito de caso para caso. Eu sei que tem pessoas que trabalham com pacotes de sessões. Eu tenho dificuldade de dizer, olha, para o teu caso, você vai precisar de 5 sessões, 10 sessões. Tá? Nada contra quem age dessa forma. Porém, eu não tenho como quantificar quantas sessões eu vou precisar para X problema. Porque isso varia. De intensidade do programa estabelecido, da capacidade da pessoa se comprometer com o processo de reprogramação mental, são muitas variáveis. Então, para nós, nesse método de hipnoterapia sistêmica, a gente fala em 3 sessões, às vezes 4, né? De 2 horas cada sessão, onde vai se trabalhar, como disse antes, esse sistema causador do problema. Né? Então, o número de sessões varia de caso para caso. O que mais? Muito bem. Ok. Boa noite, gente que está chegando aí, muito boa noite. Ok, o que mais que nós podemos estar colocando aqui? Então, eu preciso ver a origem do problema. O primeiro passo é ver a origem. Tá? Como no caso da minha casa lá, eu preciso ver a origem da umidade da casa. Senão não vou ter uma solução. Também na questão subconsciente, na questão mente humana, preciso ver qual é a causa, qual é a origem do problema, para poder consertar na sua origem. Ana Lu, nesse momento de pandemia, por exemplo, que a pessoa está muito insegura, como podemos ajudar? Bom, o emocional é muito importante. Então, onde é que a pessoa se coloca? Porque tem 2 grupos hoje, né, diante dessa situação. Tem um grupo que o maior grupo que não vai ter problemas com esse coronavírus. Pode até pegar, mas vai tirá-la como que uma gripe qualquer. Então, e tem aquele grupo, então, que vai estar dentro de uma situação de risco e até de morte, é fato. Mas é o menor grupo. É bem menor, bem pequeno, um percentual muito pequeno em relação ao outro percentual que não vai ter grandes consequências. Então, emocionalmente, é importante, digo, você se colocar em qual dos grupos. Tá? Então, se você se coloca no grupo, que é a maioria, e confia, e toma as suas providências, toma todos os cuidados, fortalece seu sistema imunológico, com vitamina C e D especialmente, aí você vai encontrar N, né, informação sobre isso. Então, você se coloca nesse grupo de confiança, de segurança que isso vai passar, e a mim nada vai fazer, nem a minha família, tudo vai dar certo, vai dar muito bem. Né? Nada de grave vai me acontecer, até mesmo que eu pegue o vírus, mas nada de mais grave. Então, a pessoa ela fica nesse grupo de maior segurança. Então, a probabilidade dessa pessoa não pegar o vírus é maior do que aquela que está no grupo, em que se imagina dentro desse grupo. Estão lá, o bicho está aí, está batendo a porta, e tanta gente morrendo, e toda uma desgraça, e noticiário, se coloca numa posição de fragilidade. O sistema imunológico se fragiliza, nesse caso, que você se coloca imaginariamente no grupo dos que vão morrer. Tá? Então é preciso ter, sim, repito, todos os cuidados, toda a atenção, sim, mas emocionalmente é preciso que você busque forças, né, confiança e reze, faça aquilo que você, segundo a tua crença, possa te dar maior segurança. Tá? Então, eu vejo isso como importante. Não menosprezar o que está acontecendo, mas também não entrar num pânico, num desespero, especialmente quando a pessoa se coloca, já atendi clientes, que se colocam na frente da televisão nessa quarentena, das 10 da manhã às 2 da manhã. Só noticiário, só desgraça, só morte, só tragédia, só fim do mundo. Então isso parece que está tudo dentro da tua casa. E não é. Está acontecendo lá, São Paulo, Rio, né? Acontece também aqui em Curitiba, sim, mas muito menor escala, e a pessoa está aqui apavoradíssima. Tá? Então é preciso buscar ter mais serenidade, mais tranquilidade. Agora, se o pânico é desse tamanho, né, é grandioso, então é preciso ver se tens essa estrutura mental de insegurança intensa. E aí, de fato, tende a viver um quadro de insegurança mais forte. Tá certo? Porque há uma estrutura de fragilidade. Então, qualquer coisa já te põe em polvorosa. Aí teria que trabalhar também essa causa de algum fato que aconteceu lá atrás. Muito bem.
Inclusive o sócio pode querer trabalhar outros objetivos. O sócio poderá querer trabalhar outros objetivos. Sim, né? Claro, se a questão é insegurança, primeiro trabalha aquilo que é causa de insegurança. Junto com essa insegurança resolvida, superada, tende a trabalhar, por extensão, outras coisas que estão correlacionadas com a insegurança. Mas, evidentemente, você pode trabalhar outras coisas também, além da insegurança. Marlene, fortalecer o emocional ajuda muito a ver a situação de uma forma mais leve. Claro, Marlene, sem dúvida nenhuma. Porque, como disse, quando se sente numa situação de confiança e segurança, o teu sistema imunológico fica mais forte. Nós temos, naturalmente, um sistema imunológico potentíssimo, né, de acordo com como também nós estamos estruturados. Professor Stovo, parabéns pela clara apresentação. Com o avançar da idade, a insegurança pode se agravar? Pode, né? Especialmente quando a pessoa ao longo da vida está trabalhando, envolvido com atividades, né, estruturando família, comprando carro, casa, etc. Né? Não há tempo para instalar-se, ativar esse programa de insegurança. À medida que a vida passa e à medida que a pessoa já concluiu todas as suas obras principais, de casa, família encaminhada, estrutura e tudo mais, há espaço para aquilo que estava mal resolvido se manifestar agora. Exatamente como está acontecendo com a quarentena. Muitas pessoas já entrarem em depressão, porque estando isoladas, elas têm que mergulhar em si, têm que prestar atenção nos seus problemas internos, enquanto que fora da quarentena não há muito espaço, às vezes, para essa manifestação de insegurança se manifestar. Então, quando a pessoa também está avançada na idade, se aposenta, por exemplo, e ela tem tempo de olhar para dentro, olhar para si, coisa que não teve tempo antes. Até recebeu sinais, certamente, de angústia, de ansiedade ao longo da vida, mas, por alguma razão, não prestou atenção, não ouviu a mensagem dada, e aí as coisas vão sendo postergadas. E quando a pessoa, então, está agora parada, sem muito o que envolver-se com o fora, é hora de cuidar de si. Então, pode, sim, manifestar-se na idade mais avançada. Obrigado, Leonir. Apresentação, como está? Tá ok, vamos ver aqui. Ana Lu, obrigado. Todo filho não esperado pelo casal geralmente tende a ser inseguro. Todo filho não esperado pelo casal. Todo em dado grau. Depende quanto esse casal não espera esse filho. Porque também tem aquela situação em que o casal engravida e inicialmente, meu Deus do céu, o que nós fizemos? Rejeita, não quer, no primeiro momento não aceita, tal. Mas daqui a pouco, não, mas vamos ter que bancar, vamos assumir, vamos comemorar, vamos deixar essa criança vir, etc. Agora, então isso minimiza bastante o impacto de insegurança, ou a programação de insegurança, porque os pais logo já recuperaram esta ameaça, essa criança. Então, o dano é menor. Agora, se há uma rejeição constante, os pais rejeitando a gestação toda e depois até de nascida, etc., pobre criança e pobre cidadão futuro tende a entrar em depressão, porque é uma ameaça à sobrevivência. A rejeição é uma ameaça à sobrevivência. Um bebê que depende 100% do pai e da mãe. Se o pai e a mãe estão querendo se livrar dele, que segurança vai ter? Nenhuma. O porto seguro ou inseguro do bebê é o pai e a mãe. Obrigado, Ismael. Todo filho não esperado pelo casal. É a mesma pergunta, ok. Cleiton, sim, pois noticiário é negativo? Então, isso que eu falei. Todo noticiário, eu faz um mês, pelo menos, que eu já não assistia a noticiários, quase. Mas a partir desse problema, não assisto mais nenhum jornal convencional. Estou informado, me informo por outras vias, mas não entro nessa maluquice, às vezes mal intencionada, né? E às vezes verdadeiro também, é verdade que está acontecendo. Agora, o que eu posso fazer com o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Itália, na Cochinchina, na Espanha, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro? Eu não tenho alcance para resolver, a não ser mandar luz, energia, rezar, tá ok?
mas porque tem que estar informado do perigo. Mas, gente do céu, à medida que eu vou me informar desse perigo imenso que está acontecendo por aí, real, e ainda ampliado, e fazendo todo um sensacionalismo em cima disso, isso nos fragiliza. Por isso, quanto mais nós estivermos envolvidos com coisas boas, bonitas, músicas boas, enfim, tranquilidade, serenidade, né, nós vamos ter mais chances de estarmos livres deste mal, né, ou estarmos com resistências para não criar um problema mais grave, de ter que usar respirador, etc., que é quando chega no nível muito grave. Tá? Então, pessoas que entram nesse nível grave, de até morrer, eu diria que 100% deles, eles tinham uma estrutura de personalidade frágil, de insegurança intensa. E aí não há estrutura que suporte uma bactéria, um vírus deste nível. O organismo não se defende, ele já está frágil pela própria estrutura mental subconsciente. Percebe? Não é? Muito bem. A insegurança em relação à forma física, ao corpo, advém de que tipo de programação? A insegurança em relação à forma física, ao corpo, advém de que tipo de programação? Em relação à forma física. Olha, teria que estudar o caso especificamente, porque é muito pontual. É a forma física, não sei se é deficiência física, é alguma coisa nesse sentido, né? Mas isso pode estar relacionado também com uma grande insegurança, uma grande rejeição desde a concepção. Ou até que a mãe imagine, será que essa criança vai nascer com defeito? Que digamos que já tenha tido na família alguém que nasceu com uma deficiência física ou mental, nesse caso física, e ela geste essa criança, esse ser, com essa grande insegurança, grande medo que também esse seu filho vai ter problemas físicos. Como o subconsciente não distingue que é bom, que é ruim, se constrói, se destrói, interpreta que essa criatura poderá nascer com essa deficiência também. Então, a psicocinesia, aquilo que muito se teme, aquilo que muito se imagina, acaba se materializando. É uma das possíveis causas também. Mas, como eu disse, são casos para serem estudados e vistos com mais detalhes, né? De vida uterina, de nascimento e etc. Né? Qualquer coisa, se é o caso, entre em contato conosco, a gente pode estar analisando, e outros casos também, para então poder fazer um trabalho mais específico, mais direcionado. O professor poderia falar sobre insegurança e aborto espontâneo? Bom, aborto espontâneo decorre de uma insegurança que a mãe tem em relação à gravidez. Entendemos que há aí um quadro de rejeição à maternidade. Uma rejeição que pode ser até subconsciente. Pela mãe ter sido rejeitada e ter lá que filho é problema, então provocar aborto espontâneo. Então seria uma rejeição subconsciente a filhos. Tá? E nesse caso não chega a concluir-se o bebê, por essa forte insegurança, rejeição a filho. Não é rejeição intencional da mãe, necessariamente. Tá? Isso pode vir, como eu disse, por um problema de abortos anteriores, irmãozinhos e tudo mais. Nunca se trata de culpar. Mãe nenhuma rejeita filho. Rejeita o contexto, a situação, o momento, né, econômico e familiar que está tendo aquela gravidez. É isso que a mãe rejeita. Nunca é o filho propriamente. Mas essas situações acabam repercutindo no filho, então. Então, claro que a mãe está com insegurança em relação a filho. Por isso acaba uma grande insegurança e acaba, então, o próprio subconsciente, para proteger ele, ter filhos com deficiência, com dificuldades, etc., acaba não concluindo uma gestação a ponto de ter um filho completo, enfim, pleno, enfim, perfeito. Certo? Obrigado pela pergunta. Rosane Campos, deve ser na aceitação de como o corpo é. Também, né? De não aceitar um corpo X ou Y. Tal. Então, dependendo da intensidade com que a mãe vivencia esta gestação, isso pode estar se materializando. Obrigado, Rosane, pela contribuição. Isto.